Gente, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Da minha voz? Tá bom. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui a tela. Vocês estão enxergando minha tela? Sim? Tá bom. A Andressa tá me ajudando aqui, não? Tá vendo você aqui, os sinais. Gente, hoje eu até peço desculpa, tá sendo um pouco uma adaptação. Hoje eu tô na casa dos meus pais, não tô na minha casa, então computador emprestado, mas vai dar tudo certo. O que é diferente hoje esse nosso encontro, né? Quem aqui já participou de outras terça-feiras sabe que de terça-feira a gente costuma falar sobre os olhos, né? Então, seja os olhos e as dores, os olhos e o feminino, né? Os olhos e as crianças. Hoje vai ser um pouquinho diferente esse nosso encontro. Hoje a gente vai falar sobre, deixa eu puxar aqui a tela. Hoje a gente vai falar sobre o negócio em si. Por quê? Todo mundo aqui, né, que já usa os óleos essenciais, então todas são muito conhecedoras, né, dos óleos, dos benefícios, da mudança de vida que os óleos trazem na nossa vida mesmo, né, em relação a bem-estar e à saúde, tanto física como emocional. Então, o que às vezes muita gente não sabe, que toda essa experiência que a gente tem com os óleos, né, que a gente acaba tendo, que seja ele qual óleo for, né, essa experiência de uso, ele pode fazer, construir um negócio, né, a gente pode ser só um usuário, uma pessoa que começou a usar os óleos por vários motivos, né, cada uma tem aqui sua história, eu até gostaria de contar a minha, que geralmente eu sempre gosto de falar como eu cheguei aqui nos olhos, que foi. Eu tenho duas filhas pequenas, né? E eu acho que, como a maioria das mães, a gente sempre acaba em alguma fase tendo algum problema no sono aí das crianças, né? Seja por não dormir talvez também à noite, ou um sono agitado, alguma coisa assim. E eu comecei na do Terra com a lavanda, foi o primeiro óleo que eu tive contato na do Terra. Então, por ter esse resultado, né, quem aqui, eu acho que todo mundo, a lavanda é a queridinha, né, todo mundo tem uma lavanda em casa. Quando a gente está usando, quando eu usei esse óleo e vi o resultado, eu já gostava das coisas naturais mesmo, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero que as minhas filhas, né, cresçam com esse bem-estar, né, que a gente sabe que é uma coisa mais nova, né, o pessoal, se a gente pegar alguém há 20 anos atrás, talvez, a gente nos falava muito nisso, e hoje a gente sabe que todo mundo está buscando muito bem-estar, né? Tanto em relação ao exercício físico, alimentação e à saúde do modo geral. Então, eu vi muito resultado, comecei a usar e fiquei por 2 anos aí usando os óleos. E quando surgiu a oportunidade de eu entrar no negócio da do Terra mesmo, por que que eu entrei daí? Por que que eu aceitei esse convite? Primeiro, porque eu queria que esse bem-estar que eu tinha na minha família, que a gente tinha conquistado, né, que a do Terra trouxe para a gente, eu queria que, inicialmente, né, eu sonhei super pequeno, assim, eu pensei que eu queria que os meus pais usassem, as minhas amigas mais próximas, né, o pessoal da minha família, e depois foi se tornando uma coisa muito grandiosa. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo que usa os olhos se apaixona, né? Então é muito difícil alguém usar os olhos, não vou mais usar, chega, não deu certo, não gostei, não. A gente vai se apaixonando cada vez mais, né? Eu falo que até hoje, quase 3 anos que eu uso os olhos, eu ainda me surpreendo com os benefícios. Eu falo, nossa, parece que eu nem usava, né? Porque às vezes eu uso e cada dia eu me impressiono mais. Se é que é possível, né? A gente ficar ainda mais apaixonado que a gente já é. Então, hoje é para a gente falar para vocês que já fazem uso e já conhecem esses óleos, né? Vocês são clientes de muitas que estão aqui, que eu estou vendo que tem várias consultoras aqui na aula, né? Vocês devem estar vendo as consultoras de vocês aí. Então, a gente, para vocês saberem que como é, né? Que vocês também podem fazer isso, nesse bem-estar dos olhos, um negócio também, uma oportunidade de negócio. Então, hoje, chama Construa Sua Adutora. E por quê? Primeiro, eu vou só falar aqui sobre os 3 tipos de pessoas que a gente tem, as pessoas que usam os olhos. Então, a gente tem a pessoa que vive,
A pessoa que compartilha é a pessoa que constrói. A pessoa que vive é uma pessoa que tem um estilo de vida, né, saudável, de bem-estar, de promover bem-estar. Então, geralmente, são pessoas que buscam soluções naturais, né, que quer trazer esse bem-estar para sua família, para sua vida ou para sua família. Então, se preocupa mais com a alimentação, com o tipo de produto que consome, né, quer cada vez trazer menos coisas tóxicas e químicas para casa. Então, a gente sabe que os olhos, né, aí a gente que já usa consegue perceber o tanto que a gente consegue substituir os olhos em várias coisas na nossa casa, né? Tanto para a parte física, né, de dor física, emocional, como para uma culinária, para limpeza da casa. Então, assim, é muito. Eu dei uma aula esses mês passado sobre uma vida livre de tóxicos, que exatamente fala isso, né, da gente ter cada vez mais bem-estar na nossa vida. Então, é isso, é a primeira pessoa, que usa os olhos, que eu acredito que muitas de vocês são, que esse tipo, começa sendo esse tipo de pessoa, né? O segundo tipo é quem compartilha. Então, a gente pode compartilhar, eu sempre falo que esse compartilhamento é de várias maneiras, né? Quando eu comecei a usar, e eu usava lavanda, e tinha efeito, né, nas minhas filhas, delas dormirem melhor e ter um sono mais tranquilo, e aqui em casa, tanto as minhas duas filhas como o meu marido, eles tinham bruxismo, e eu falo tinham porque a partir do momento que eles começaram, eu acho que eu cheguei a passar umas 3 noites no maxilar deles, eles nunca mais tiveram. Era uma coisa assim, sei lá, meu marido, eu nem sei, desde quando eu conheci ele, ele tem. Então, é coisa de muitos anos, né? Eu acredito que desde quando ele seja criança, nem, não sei nem se eu já perguntei isso para ele. Mas, assim, eles não, nenhum dos três rangem mais o dente. Então, assim, quando alguém me fala, quando alguém me falava, né, quando eu não era consultora, ele estava perto de mim e falava assim, minha filha tem bruxismo, eu tenho, falo, você já usou lavanda? Então, sempre quando a gente usa, né, o compartilhar isso, a gente sempre está contando para uma amiga, ou às vezes a gente nem chega a falar disso, mas fala, eu estou usando um óleo que está sendo ótimo para dormir, né? Se alguém reclama que tem um problema de dor de cabeça, você já quer falar que você usa tal óleo para dor de cabeça. Então, isso é a pessoa que começa compartilhando, às vezes nem com a intenção de ser uma consultora, mas ela compartilha aquele bem-estar dela, ela quer que as outras pessoas também, né, conheçam os olhos. Então, a gente está apresentando. E aqui constrói, que no caso, é o meu caso, né, que sou uma consultora, que a gente sabe que a gente vai impactar vidas e a gente consegue ter esse equilíbrio do bem-estar, consequentemente, vem a parte financeira, né? Muita gente, claro, que pode entrar na do Terra pela parte financeira, mas eu sempre falo que é o caminho inverso, né? A gente até pode entrar pela questão financeira, mas a questão do bem-estar é muito grande e, como consequência, vem o financeiro, né? Então, às vezes, alguém vai entrar na do Terra e fala assim: eu quero entrar porque eu quero ficar rica, quero trabalhar pouco, vou ficar rica. Não, primeiro a gente vai ter essa questão de transformar a vida das pessoas e, como consequência, vem a parte financeira, né? Então, eu falei aqui sobre o transportando baldes e construindo sua adutora. Então, é uma diferença muito grande, né, gente? A gente vê aqui pela imagem um balde pequeno e uma adutora, que a gente sabe, não sei se alguém já viu pessoalmente, a gente sabe que é uma coisa, uma extensão, né, enorme, quilométrica e que leva muita água. Por que serve? Para que a gente quer mostrar isso, que tem essa diferença de transportando baldes e construindo uma adutora? Então, vocês imaginam uma pessoa, e daí a gente vai fazer uma comparação com o trabalho, né? Aqui é uma analogia com o trabalho. Eu tô trabalhando aqui numa empresa, né, que eu sou uma empregada, e eu tô lá, cada dia eu tô levando um balde, né, como se fosse cada dia um balde, vamos colocar o balde como sendo um dia, por exemplo. Então, eu tô lá, cada dia eu tô levando um balde e fico fazendo aquele trabalho de formiguinha para virar uma coisa grande. Ou senão, a gente pode enxergar de uma outra maneira. Sendo que o balde, são quantas vezes, vamos supor que o balde é a questão que o fim é o dinheiro. Então, eu tô ali, todo dia, tendo que levar vários baldes para no final, né, eu receber uma quantidade de dinheiro. Só que a gente sabe que quando a gente está levando baldes, a gente vai ter um tempo, né, limitado ali, porque um trabalho, por exemplo, geralmente um trabalho é de 8 horas, então você só conseguiria levar baldes naquelas 8 horas, né, então você tem um tempo limitado. Você não vai ficar mais que 24 horas. Mesmo se fosse o dia inteiro, você só tem 24 horas para fazer aquilo.
E ele é desgastante, né? Você fica indo e voltando naquilo, e no final você vê um resultado pequeno, pelo todo o trabalho que você teve com esses baldes. Em contrapartida, a gente tem construindo uma adutora. O que é a adutora? Não sei se todo mundo conhece, né? Mas a adutora é que leva a água, né? São esses canos muito grossos e são quilométricos. Então, a adutora é o quê? É muito mais trabalhosa para construir no começo. Porque é uma coisa grandiosa, então é um trabalho de formiguinha que você está fazendo. Só que depois que essa adutora está pronta, o que você precisa? Você só precisa ligar uma torneirinha ali. E daí, o que ele vai ser? Vai ser abundante e vai ser definitivo, né? Não é uma coisa que você precisa mais arrumar ali, ela já está pronta, já é aquilo. E essa é a nossa renda residual, que a do Terra nos proporciona, que é o quê? Aí fazendo um comparativo, né, com a do Terra mesmo. O transportando balde seria um trabalho convencional, que a gente está acostumado, que tem hora, né? A gente tem aquele ganho fixo, a gente tem aquela hora para trabalhar, a gente tem, por exemplo, ou eu vou trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5. Então, é isso, é um horário rígido. Na do Terra, que seria a parte de construindo sua adutora, a gente sabe que é muito flexível, né? O trabalho. Eu até falei que semana passada foi até engraçado que eu falei que eu ia tirar umas férias, aproveitei as férias do meu marido, só que coincidiu com a semana boga da do Terra, né? Vocês que são clientes, vocês sabem o que é uma semana boga, uma semana super movimentada, a gente está ali esperando todo dia, tem uma promoção nova, e coincidiu com o dia que eu cheguei para as minhas férias. E daí eu falei, ou eu vou perder a melhor semana, ou eu vou ter que trabalhar nas férias. E, gente, eu estava num lugar que me permitia fazer isso, né? Me permitia ter essa flexibilidade de horário. Então, eu estava ali aproveitando com as minhas filhas, na hora que elas iam para a recreação, eu com meu marido, a gente sentava e fazia isso, sabe? Daí, se eu queria ficar assim, ali só meia hora na frente do computador, eu ficava, e é uma coisa que eu sei que num trabalho convencional já é mais difícil. Então, a adutora é isso, é a nossa renda residual de mostrar que todo esse trabalho que a gente está tendo agora, daqui a um tempo, a gente só vai ligar a torneirinha e vai ser abundante, e vai ser definitivo, né? A gente vai ter tudo pronto, tudo que a gente está fazendo agora, a gente está colhendo lá na frente, e não é uma coisa longa, não, né? Não é um negócio que, daqui 15 anos eu vou ver o fim disso. Não, é uma coisa que está aqui nos nossos olhos, a gente consegue ver, né, o final disso. Então, aqui a gente mostra, hoje vocês estão aonde? Vocês estão num trabalho, né, tradicional, ou um trabalho que é a do Terra, que é vendas diretas, né, que a gente chama. Então, acho que a gente faz o comparativo, né? O trabalho tradicional é um trabalho que ele está trocando horas por dinheiro, então você está ali vivendo em função, né, do seu trabalho ali, do horário também, para retornar em dinheiro, né? Então, você trabalha 8 horas, você tem que trabalhar, né? Você não vai chegar hoje para o seu chefe e falar, hoje eu vou trabalhar só 5, tá? Aí chegar amanhã eu vou trabalhar só 3. Aí no final do mês você não vai receber aquele valor que é o acordado ali, né? Que é o seu contrato. Então, a gente sempre está trocando isso pelo dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar aquela quantidade de horas para, no final, receber X dinheiro, né? Oi? Gente, achei que alguém estava me chamando. Eu até esqueci de mutar aqui, mas não tá fazendo nem barulho, nem nada. Tá tranquilo. O outro tipo, né? O outro tipo não. Em contrapartida, no vendas direta, a gente tem uma renda residual real e duradoura, né? Então, esse valor é o que eu expliquei ali na adutora, né? Na hora que a renda residual acontece, você não precisa mais ficar se matando, entre aspas, de trabalhar para você receber. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, tá, gente? Por exemplo, eu abri uma empresa, abri uma padaria. Quando eu abro uma padaria, o que eu tenho que fazer com os meus funcionários? Eu vou treinar o caixa, eu vou treinar as atendentes, eu vou treinar o pessoal da cozinha, vou ter que ter um contador, vou ter que ter, né, vários funcionários. Então, ali no começo, eu vou dar muito empenho para treinar todo mundo e para funcionar de uma forma redonda isso, e vai funcionar tudo bem minha padaria.
A partir de alguns meses, as coisas vão começar a rodar de uma forma natural, né, e orgânica, porque todo mundo já vai saber o que tem que fazer, de que forma tem que fazer. E daí, o que eu começo a fazer? Trabalhar menos, né, nesse sentido de ter que dar esse suporte, de ter que dar esse suporte, não, de ter que dar esse treinamento, e eu começo a colher os frutos, que seriam o lucro, né, que eu estou recebendo da padaria e tudo mais. Então, essa renda residual. No trabalho tradicional, ganhos e crescimentos, eles são limitados, né? Então, a gente tem lá, a gente sabe que se a gente trabalhar muito e der muito sangue, a gente não vai ganhar mais que tal, vai ter um X, né? Mesmo em empresa que você ganha comissão, a comissão não é ilimitada, né? Num trabalho convencional. E o crescimento também, não é, porque esse mês eu trabalhei muito, amanhã eu vou virar aqui o diretor da empresa. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Daí, nas vendas diretas, seus limites de ganhos e crescimentos, sem limites de ganhos e crescimentos, que é o quê? A gente não tem, na do Terra, a gente não tem um limite. Não vão falar para você, Juliana, você entrou esse mês, então esse mês você só pode ganhar X, tá bom? E para você ser, eu vou dar um exemplo de Diamond. Então, para você ser uma Diamond, né, que a gente sabe que é uma qualificação, né, ótima e muito alta na do Terra, você só vai poder ser Diamond depois que fizer 10 anos que você está na empresa. Não, tanto o seu ganho como o seu crescimento só depende de você, tá? Você não precisa ter tempo de empresa, nem nada. É o que eu sempre falo, o nosso fracasso e a nossa vitória só depende da gente aqui, né? Se eu trabalhar muito, se eu fizer tudo certo, eu vou colher o fruto do que eu tô fazendo, né? E em contrapartida, se eu fizer tudo errado e também ia ficar aqui em casa sentada esperando cair no meu colo, eu vou colher menos, né? E é o normal da vida. No trabalho tradicional, a liberdade limitada de tempo, né? Então a gente sabe que é isso mesmo, a gente tem férias, né? Todo mundo sabe, então as férias é de 30 dias, e tem até empresa que, né, agora com a pandemia tá até impondo quando as pessoas têm que tirar as férias e tudo mais, quanto de férias tem que tirar. Então a gente sabe que não tem essa disponibilidade de tanto de horário como de data mesmo, né? De tempo, diferente da venda direta, que é a liberdade para escolher seus horários. E é como eu falei, do mesmo jeito que eu fui viajar e eu podia estar trabalhando da onde eu quisesse, eu também podia escolher a hora que eu queria trabalhar. Então, eu até coloquei um limite do horário que eu ia fazer isso, né? Também porque eu estava passeando, então, de manhã eu vou trabalhar de tal hora, à tarde eu vou trabalhar de tal hora, então eu conseguia fazer isso. E foi ótimo, né? Eu sei que dificilmente eu estaria em algum lugar, dificilmente não, eu sei que em nenhum lugar eu conseguiria ter essa flexibilidade. No trabalho tradicional, a gente está construindo sonhos de outras pessoas, então a gente está trabalhando para outra pessoa crescer, para outra pessoa realizar sonhos delas, né? E no nosso, na venda direta, a gente está realizando os nossos sonhos. Por exemplo, eu tenho vontade, e é um sonho real aqui que eu compartilho, de levar minhas filhas para Disney, né? Elas são pequenas agora e eu quero exatamente levá-las na cidade que elas são pequenas, que tudo é um sonho, elas vão achar que as princesas são as princesas de verdade e tudo mais. Então, eu sei que eu tenho um tempo, né? O tempo está passando e elas estão crescendo. Num trabalho tradicional, o sonho não é meu ali quando eu estou trabalhando, né? Por mais que, claro, que vai entrar o dinheiro, eu vou estar guardando dinheiro talvez para viagem, eu estou dando o meu trabalho para o dono ali da empresa. Então, é o sonho dele que está ali, né? Eu estou ajudando ele a construir o dele. Agora, aqui na do Terra, não, eu estou trabalhando e o dinheiro que eu estou ganhando todo mês, eu consigo enxergar a Disney, eu consigo enxergar essa viagem, né? Que é o que está movendo hoje financeiramente, né? O que, tirando a parte de bem-estar, que é o que eu falo, que para mim é a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente acorda e recebe uma mensagem de um cliente contando que fazia não sei quanto tempo que não dormia e dormiu essa noite, que a filha estava com problema de alguma coisa e foi resolvido. Então, assim, eu falo que dinheiro é ótimo, mas assim, esse tipo de bem-estar que a gente leva não paga, né? A gente se sente realizada de uma maneira assim enorme. Mas quando eu estou recebendo o meu dinheiro no final do mês, ali eu consigo visualizar a Disney, super clara ali, né? Então, isso é legal de eu saber que com o meu trabalho eu vou estar realizando meus próprios, né, sonhos.
E por que a do Terra, né? A gente sabe que tem outras empresas de óleos essenciais, inclusive, mas por que a do Terra? Porque hoje a do Terra é a mais testada e mais confiável empresa de óleos essenciais. São mais de 8, milhões de clientes. E, gente, inclusive, deixa eu falar uma coisa que não deu tempo de eu corrigir. Até quem digitou, aqui foi meu marido, eu estava sem computador, que inclusive eu falei para vocês, mas hoje eu estava assistindo um vídeo, né, do Matt Hall, que ele é super conhecido dentro do Terra e tudo, ele falou que são 11 milhões de clientes já. Então, é uma coisa que cresce muito rápido, porque esse material é super atualizado, e de 8,5 milhões de clientes já subiu para 11 milhões, né? Então, são muitos clientes, né? É usado por médicos e hospitais em todo o mundo. Então, é isso que dá uma... Eu hoje até contei para uma amiga minha que eu catei, uma cliente minha me mandou mensagem querendo um óleo específico para o filho dela, e ela falou, você não vai acreditar, a médica, que é dermatologista, que prescreveu na receita médica, nessa receita, o óleo. Então, assim, ela achou o máximo, né, que o médico falando do óleo. Então, a gente sabe que já tem muita abertura, né, o Brasil, como ainda é novo, tem 3 anos, claro que os médicos ainda estão se adaptando, mas em países que já tenha mais tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é o pioneiro, lá a gente já sabe que eles usam muito os óleos essenciais, Ô, né, só não vou lá as fotos lá. Mas tanto assim, nos a mão hospitais dela é muito como... leite, Peraí, gente, deixa eu só 30. mutar aqui. Tanto nos hospitais como os médicos mesmos, né, nos consultórios particulares. A maior empresa de óleos essenciais do mundo, né, então a do Terra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. A taxa de crescimento é similar à Apple, empresa de $1 bilhão em 7 anos. Então, a empresa, ela, em 7 anos, ela já tinha atingido a marca de 1 bilhão, e ela tinha se comparado, né, ao crescimento da Apple, todo mundo aqui sabe, né, como a Apple como o crescimento dela foi super exponencial, e a do Terra, ela foi similar ao crescimento. A taxa de retenção recorde de 65%. E, gente, essa parte aqui é muito legal, porque pensa, a retenção da do Terra é 65%, que a gente já pensa, nossa, é muito alto, uma taxa de retenção de 65%. Olha a taxa média da indústria, é de 13%. Então, assim, é muita diferença, né? De 65 para 13 é assim, uma diferença gritante. Então, isso mostra, né, como o óleo da do Terra é diferenciado. Cria parcerias com produtores em todo o mundo. Então, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a do Terra, ela sempre faz a extração dos óleos, né, no país de origem, no país nativo da planta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da copaíba. A copaíba, ela é extraída na Amazônia. Então, quando ela vai extrair, ela tem essa parceria com os produtores locais. Então, isso é legal, eles não pegam uma empresa, né, que nem a do Té, chega ali na Amazônia, abre uma empresa dela e começa a extrair. Não, ela aproveita, né, os produtores locais e fazem todo esse trabalho com os produtores locais, né, gerando renda, estrutura e tudo mais para a população local. É uma empresa privada, né, isso também é muito legal de falar, e é livre de dívidas e sem financiamento externo, tá? Então, todos esses benefícios, esses diferenciais a do Terra tem. Como que a gente faz para ganhar dinheiro? Então, aqui tem 4 formas, né? Compartilhar, ensinar, cadastrar e apoiar. Então, eu conheço uma pessoa e eu vou apresentar para ela os óleos. Qual que é a melhor forma de uma pessoa que nunca usou óleo, né? Não conhece nada sobre os óleos? O que eu vou fazer com ela? Eu vou compartilhar o quê? Primeiro, meu conhecimento, eu vou falar para ela sobre os óleos, vou explicar como funciona, né, e tudo mais. Segundo, o que a gente faz muito, né? A gente fala que funciona muito bem na do Terra nesse compartilhamento. Eu sei que eu tenho uma amiga que ela tem muita dor de cabeça, né? Ela é uma pessoa que sempre tem dor de cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostra para ela dos olhos, né? A gente tem até uns vidrinhos, eu acho que muitas de vocês podem até ter recebido esses vidrinhos da do Terra.
de O quê? alguém, de Você alguma trouxe? consultora, para a gente apresentar esses óleos mesmo, porque muita gente nem conhece, mas a gente quer que as pessoas tenham essa experiência. Mas a gente também pode compartilhar no sentido de pingar ali na mão da pessoa, olha, esse daqui é o peppermint, esse daqui é o lavanda, esse daqui é o lemon, então a gente colocar ali para ela, mostrar, né, quais são as propriedades Toda daquele óleo bonitinha, e olhar pra todos esse sal. os benefícios, né, que Deixa que eu esse ver. óleo tem. Gente, eu Então, a não gente estou entrega conseguindo nós, hein? mutar aqui. Na hora que eu muto, ela volta. Então, é isso, sabe? A gente compartilhar conhecimento, a gente compartilhar os olhos mesmo, fazer o compartilhamento ali das gotinhas mesmo. A segunda maneira é ensinar, que eu sempre falo que uma pessoa, a gente sabe que os olhos, né? E eu gosto sempre de falar que os olhos, se você acreditar ou se você não acreditar, ele vai fazer efeito do mesmo jeito, né? Mas quando a pessoa usa o óleo de uma forma correta, né, e consciente, o resultado que ela vai ter vai ser muito melhor, né? Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, aí eu pego o peppermint e passo na sola do meu pé, né? O resultado de eu pegar Um esse lugar peppermint e passar ele nas minhas têmporas vai ser muito já melhor do que soltou a água. passar Fica a ligado. sola do meu pé. Gente, eu não tô conseguindo. Então, ele é muito legal isso da gente ensinar para a pessoa qual é a maneira correta, né, de fazer isso, a gente explicar sobre os olhos também, e esse ensinar também é no sentido de explicar, por exemplo, a pessoa está procurando um óleo para alguma coisa específica, a gente mostrar para ela quais são os óleos, né, que seriam legal. Por isso que é o papel de uma consultora, senão a pessoa ia ali na farmácia, numa banquinha, comprava o óleo e ia usar na casa dela do jeito que ela achava melhor, né? Então, e a outra maneira, quando vocês, né, eu acredito que a maioria de vocês são clientes cadastradas, então a gente tem a opção de fazer um cadastro, que todo mundo sabe, né, que é os 25% de desconto, a gente tem várias, na verdade, não é só essa, né, não é só esse benefício, a gente tem a LRP, que se rodar todo mês, o cliente ainda ganha um óleo grátis, desse mês é o Ciprés, é um óleo maravilhoso, eu tenho ele há, acho que uns 2, 3 meses, assim, faz pouco tempo que eu tenho, mas, assim, ele é maravilhoso. Então, assim, todo mês está ganhando isso, a gente acumula pontos que depois a gente pode trocar em óleos, né? Então, os benefícios são maravilhosos. A gente vai compartilhar com esse cliente sobre os óleos, a gente vai ensinar ele como usar e vai ensinar, né, para a pessoa ter interesse em conhecer mais, a gente vai cadastrar esse cliente e depois que a gente cadastrar, a gente vai dar apoio e suporte. Que é o quê? Explicando da maneira correta como usar. Se o cliente tiver alguma dúvida, ele te manda mensagem. A gente sempre ter esse feedback do cliente. A gente sempre está ali disposto, né, a saber o que ele achou, o que não achou, como está sendo. Às vezes, por exemplo, eu já tive caso de a lavanda. Vou dar o exemplo dela. Uma pessoa usou a lavanda no filho e estava passando na sola do pé. Só que a criança, não, mesmo assim, não estava dormindo bem ainda. Daí, qual que foi a ideia? Pinga uma gotinha na fronha. Ele falou, nossa, agora está dormindo super bem. Então, a gente também ir testando, né, as maneiras, porque para cada um, às vezes, funciona melhor de uma maneira, para outra, funciona melhor de outra e a gente vai acertando isso. E esse suporte, apoio e suporte, a gente, a partir do momento que o cliente compra o primeiro óleo, a gente tem aí uma relação, né, eterna com esse cliente. Aqui tem a oportunidade de renda, então aqui tem uma tabela que mostra um pouco sobre o valor que aqui começa no Elite, mas antes do Elite a gente tem algumas outras classificações. E aqui ele mostra mais ou menos uma média, né? Uma renda, uma média. Então, aqui tem os valores. Eu já deixo aqui, claro que esse valor, ele é arredondado, tá? É um valor que eles pegam aquela pessoa que menos vendeu, por exemplo, um silver. O silver que menos vendeu e o silver que mais vendeu, então, ele é uma média. Eu, por experiência própria, posso falar que o valor meu é bem diferente do que está aqui na tabela, nesse desenho, eu ganho, eu sou hoje uma líder silver, meu valor final desse mês é bem diferente desses 5.900, eu ganho, assim, mais do que isso, mas só para vocês terem uma ideia e conhecerem um pouquinho, tudo mais. Então, aqui tem essa tabela, depois vocês podem olhar com mais calma, tá bom? E quanto tempo está envolvido nisso, né? Para a gente entender, para cada uma ver aí
se dá para trazer para sua realidade, né, e tudo mais. Então, compartilhar, porque a gente tem 3 tipos também, que é quem vai compartilhar os produtos, e seriam as pessoas que trabalhariam de 3 a 5 horas por semana, né? Então, geralmente, essas pessoas são pessoas que já trabalham, né, em alguma outra coisa, e elas são pessoas que elas, às vezes, fazem isso só para ganhar o óleo do mês, só para ter pontos ali todo mês, né? E conseguir trocar por óleos, né? Para cada mês também adquirir um pouco de óleo diferente. Então, assim, ela é mais uma compartilhadora, né? Ela só está levando ali para as pessoas mais próximas, né? Não se aprofunda muito. Aí a gente tem quem vai complementar sua renda, né? A pessoa que quer complementar sua renda, então, eu também já trabalho, mas assim, o que eu ganho ainda acho meio, acho pouco, então é uma pessoa que vai trabalhar de 10 a 15 horas por semana, tá? Que complementa a renda. Ou se não, às vezes, meu marido trabalha e só o que ele ganha tá um pouco apertado, então eu vou ajudar ele, né? E vou complementar a renda, então eu trabalho de 10 a 15 horas por semana. Então, esse valor que ganharia com essas horas ajuda a complementar. E tem quem aproveita e multiplica a sua renda, que é quem trabalha de 15 a 30 horas por semana, que no caso, que no meu caso, né, eu só me dedico à do Terra, como trabalho, né, porque mãe, dona de casa, então, mas como trabalho é só do Terra, e eu trabalho, né, tô entre essas horas semanais, então a gente consegue multiplicar a renda, a gente às vezes consegue até tirar o marido do trabalho e trabalhar o marido com a mulher só na do Terra, sabe? A gente consegue fazer coisas que antes ficavam ali no papel, que eram só sonhos, de, por exemplo, a Disney, que eu tô falando aqui da Disney, né? Vou falar dela de novo. E aí, quando a gente fala atrai, né? Quem sabe quando liberarem as fronteiras aí. Então, assim, a gente consegue visualizar muito, sabe? O sonho, assim, ele fica muito próximo da gente, muito palpável, muito real. Então, porque a gente vê a renda se multiplicar mesmo, né? Que é essa de 15 a 30 horas. Como que você pode saber se a do Terra seria legal para você? Primeira coisa que nem está aqui escrito, e eu já falo, né? Quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa, a gente sempre vai guardar aquilo, sempre vai servir de alguma coisa para a gente, né? Então, aqui isso pode ser que agora, né? Nem seja um momento para nada, mas a gente, por entender o negócio, entender como funciona por trás até do que a gente está usando, é legal, né? Às vezes as pessoas nem sabem como que ela é consultora, como é ser consultora, às vezes por curiosidade, né, de saber, e às vezes tem tudo a ver com a gente, aquilo. Você fala, nossa, era numa coisa dessa que eu queria estar ganhando dinheiro, que eu queria levar para as pessoas, é isso que eu queria levar, sabe? Então, como a gente sabe se isso seria legal para a gente? Você é apaixonada por óleos essenciais? Daí essa resposta eu acho que a gente já tem de todo mundo, né? Senão ninguém estaria aqui. E eu sempre falo que é impossível a gente usar e não se apaixonar, né? Então, se todo mundo aqui usa, com certeza a resposta aqui é sim. Você se preocupa com as pessoas? Isso também, né? Eu falo que quando a gente é mulher, a gente já é preocupada por natureza mesmo. Se a gente tem filho, a gente ainda é mais preocupada. Então, assim, no mínimo com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente é preocupada, né? A gente costuma se preocupar com o bem-estar. E a gente vê isso muito claro, né? Não tem nem como a gente falar que a gente não é preocupada. E você consegue seguir um plano e concluir suas tarefas? Então, isso é legal falar, porque assim, dentro do negócio da do Terra, é muita gente, a gente só depende da gente, né? O que eu falei no começo, o nosso fracasso, a nossa vitória é só nossa, né? Então, esse plano que a gente tem que seguir é um plano nosso, não é alguém que vai chegar para a gente e falar, você tem que fazer isso. Não, é uma coisa nossa. E eu falo que a gente se sente tão bem, né? Nesses últimos meses, eu tenho tido tanto essa experiência de o que eu coloquei no papel que eu queria atingir naquele mês, eu atingi, né? Dá uma sensação tão boa quando a gente quer ter a gente traça um plano, né? E eu cumpro aquela tarefa. Então, também é outro ponto. Então, aqui tem, qual é o próximo passo? Então, eu acho que eu me encaixo nessas 3 questões aqui. Então, qual é o próximo passo que eu vou tomar? Identifique qual tipo de pessoa você é. Se você quer compartilhar ou construir a do Terra.
Se você quer qualquer uma dessas duas coisas, o que você vai fazer? Na hora que a gente acabar aqui, você vai chamar a consultora que te convidou para participar dessa aula e você vai conversar com ela. E ela vai conseguir te explicar melhor ainda, né, do que eu sobre o plano, sobre o negócio da Terra. Compartilhar, né? Aqui todo mundo, eu tenho certeza, gente, isso é muito fato. Todo mundo aqui que usa óleo, a gente não consegue não contar para outra pessoa sobre os óleos, né? A gente não consegue não contar esse benefício dos óleos. Então, só esse compartilhamento já é um ponto para se pensar. Então, se eu já estou fazendo isso, se eu já estou contando para as minhas amigas, se eu já quero que as pessoas usem, já é uma coisa aí para vocês ligarem um sinalzinho de alerta aí. Participe da apresentação do negócio, se aprofunde no plano de bonificação e sobre renda residual. Amanhã, a gente vai ter uma apresentação mais aprofundada sobre o negócio. Vai ser amanhã às 19 horas, tá? Vai ser uma líder Diamond que vai dar essa apresentação. Então, se vocês tiverem interesse, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar quem convidou vocês para essa aula e ela vai passar o link para vocês, tá bom? Daí não deixem de chamar, daí ela vai passar e daí vocês vão... Com certeza, a Thaisa fala muito melhor que eu, tá, gente? Então, vai ser super detalhado, vocês vão amar. E se conecte, converse com sua upline do Aptas. Então, aqui a gente tem várias, né? A gente tem um grupo que chama Aptas, né? E esse grupo, a gente tem aula de tudo. Todas essas aulas que estão sendo de terça-feira, para vocês terem noção que a gente fala sobre os olhos, né? A Aptas que faz. Então, assim, tem um material, um suporte muito grande. Então, eu acabei de entrar, mas eu nem sei o que eu falo sobre os olhos, eu nem sei como fazer isso. Todo esse suporte tem. Então, assim, é aquela história. A gente pode fazer tudo, né? A gente dá tudo para vocês, mas só você pode fazer por você mesmo, né? A gente tem todo o suporte, mas aí a vontade, né, de fazer acontecer tem que partir de você, né? E aqui elas ensinam como compartilhar do Terra e tudo mais. E aqui fica uma frase aí de incentivo para quem está aí, né, meio balançada, que e de repente você descobre que é hora de começar algo novo e confia na mágica dos começos. Na magia dos começos. Então é isso, gente. A gente se dá a oportunidade para alguma coisa nova, para uma coisa que traz bem-estar, uma coisa que melhora a vida de muitas pessoas, e assim, são incontáveis, porque eu posso vender para uma pessoa, mas quando eu vendo para uma, essa uma está usando para várias outras. Eu não sei quantas pessoas tem na casa dela, eu não sei os vizinhos, eu não sei os amigos que eu atinjo. Então, assim, no final, eu lembro que me fizeram uma pergunta esses tempos: quantas pessoas você acha que... Não, quantas pessoas você quer atingir? Eu falei, eu quero atingir um número que eu não consigo contar. Um número de pessoas que eu não consigo nem imaginar quantas pessoas eu quero atingir. E hoje, eu tô até emocionada de falar, hoje com 7 meses do Terra, eu tenho não sei quantos clientes mais. Eu posso dizer que eu perdi a conta. Por quê? Porque eu tenho clientes, que são amigos dos meus clientes, sabe? Uma bola de neve, assim, que cada vez me deixa mais na certeza que eu fiz a escolha certa de levar isso para casa das pessoas. E isso é, tipo, maravilhoso de sentir. E, gente, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, desculpa aqui que eu sou super chorona mesmo. Nunca tinha chorado em nenhuma reunião ainda. Essa é a primeira. Mas é isso, eu espero que tenha sido ficado de uma maneira clara para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vi que tem aqui umas mensagens. Se alguém tem alguma pergunta. Gente, acho que não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer, abrir. Eu acho que eu não vi se a Vivi tá aqui, ela vai fazer um sorteio, gente. Assim, Ju, aqui. Tá? Aí, a Vivi. Vivi, você quer que eu compartilhe a tela? Pode ser. Tá bom, peraí, eu vou colocar aqui. Aí eu faço sorteio para o pessoal ver. Tá. É Viviane Rodrigues, né? Isso. É isso? Rodrigues Falcone, eu não sei como é que tá aí. Aí, foi, Vivi. Beleza. Compartilhar minha tela com vocês para fazer o sorteio. Foi muito boa a aula, Ju, parabéns. Muito boa mesmo. Obrigada. Eu fui colocando, gente, aqui no decorrer da aula os nomes na lista para sortear. E aí a única coisa é que a pessoa tem que estar aqui online, tá?
para conseguir, para ganhar. Depois eu respondo as perguntas, tá, gente? Que tá chegando pergunta aqui, depois que a Vivi fizer, aí eu respondo. Estão vendo a minha tela? Coloquei aqui Sim. o nome de todo mundo. Ai, tá travado. Ai, não consigo. Aí foi. Então, coloquei aqui o nome de todo mundo. Vamos lá. Cacilda. A Cacilda tá aqui? Tá aí? Vamos ver. Tá, ela tá. Tá aí? Vivi? Cacilda... Tá. Ai, deixa eu ver aqui. Ela não falou nada. Depois, Cacilda, se estiver ouvindo a gente, aí... Eu tô aqui sim, ó. Aê. Parabéns. Tô aqui, Chama a consultora que convidou você aqui para aula depois, tá bom? E aí ela combina com você de mandar. Vou estopar aqui, Ju, te devolver. Tá bom. O que é o brinde? O que é? O óleo de hoje não está definido, né? A gente vai definir, depois ela fala para você. A sua consultora vai passar para você, tá bom, Cacilda? Tá. Tá, parabéns. Tá. Gente, eu tenho uma pergunta. Eu só queria deixar claro... Foi? Tá, foi. Gente, eu só queria deixar claro uma coisa que eu acabei não falando. Só para ficar bem claro mesmo, muita gente confunde, né, o marketing multinível, o marketing de rede com pirâmide, tá? Então, deixar claro aqui que não tem nada a ver com pirâmide, nada. Uma das coisas, assim, maiores para a gente falar, diferenciar mesmo, que é gritante, pirâmide é ilegal. E marketing multinível, marketing de rede é legal, tá? Eu sempre falo que eu sou formada em Direito, né? Eu nunca faria uma coisa ilegal e nunca colocaria minhas melhores amigas no negócio, porque eu tenho 3 melhores amigas comigo fazendo do terra juntos. Então, assim, eu nunca colocaria ninguém nessa enrascada, deixar isso, a gente tem muito mais coisas que consegue diferenciar, né, a pirâmide para o marketing multinível. Mas eu gosto sempre de citar essa, que é ilegal, e eu gosto sempre de falar sobre o produto. A gente está vendendo produto, então eu estou aqui com um óleo, eu estou vendendo esse óleo, né? Eu não estou vendendo uma coisa abstrata, eu não estou vendendo cotas, eu estou vendendo um produto mesmo para todo mundo. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação, tá bom? Então, a do Terra é isso, é uma coisa simples, é uma coisa natural, é uma coisa... É legal, né? E é tipo uma venda de forma direta. Eu vi aqui uma pergunta, eu gostaria de saber como foi o seu começo na prática, o que você fazia no seu dia a dia. Então, o que eu fazia? Quando eu comecei, eu já era uma compartilhadora dos óleos, né? Eu já usava os óleos da Terra logo que a do Terra chegou no Brasil, então já fazia 2 anos que eu usava esses óleos. Então, eu já tinha a paixão ali, já era gigante, né? Eu já usava os óleos em casa para tudo. E 1 ano antes eu já tinha recebido a proposta de entrar na do Terra, só que eu tinha acabado de mudar de cidade, né? Hoje eu moro em Uberlândia, só que eu não sou de Uberlândia, né? Eu brinco que eu cheguei em Uberlândia junto com a pandemia, né? Eu cheguei em Uberlândia em setembro e em março fechou tudo. Então, assim, na verdade, eu cheguei praticamente em outubro, né? Eu cheguei na última semana de setembro. Eu não tive tempo de conhecer as pessoas, né? As pessoas que eu conhecia eram da escola das minhas filhas, mas minhas filhas, daí eu mudei no ano seguinte elas de escola, então eu cheguei e não conheci ninguém. Elas tiveram, né, 1 semana de aula. Então, assim, ficou muito... eu fiquei muito restrita ali, então eu falei, eu nem vou entrar na do Terra agora, né, por conta disso, eu achei que não conhecer ninguém na cidade faria diferença. Só que eu entrei talvez numa fase que, assim, é muito diferente, eu entrei indo online 100%, porque quando eu entrei já estava tudo fechado, né, eu entrei na do Terra há 7 meses, então eu entrei no meio de uma pandemia, que eu pensava, nossa, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão sem dinheiro, e eu vou vender, né, tipo, óleo, gente... Todo mundo está procurando bem-estar, né? E eu brinco que, assim, quem saiu dessa pandemia com uma bem de saúde, seja ela física ou emocional, ou tá mentindo ou não passou direito nessa pandemia, né? Porque, assim, todo mundo, né, pelo menos com uma ansiedadezinha aí, um problema no sono, alguma coisinha a gente tem. E a gente viu que as pessoas estão buscando cada vez mais bem-estar. Então, como foi meu começo? Eu comecei compartilhando, né, e falando sobre a do Terra com as pessoas próximas.
com a minha família, com as minhas amigas próximas, né? E tanto é que no meu primeiro mês, eu ainda falo assim, gente, eu nunca vendi nada. Gente, eu nunca trabalhei com venda. Então, as pessoas têm muito esse bloqueio de achar que só vai ser uma consultora, né? Só vai trabalhar vendendo óleos se já foi vendedora de alguma coisa. Ou se não, eu já fui vendedora, mas nossa, eu sempre fui super mal vendedora. Você trabalhou com o quê? Daí a pessoa fala, numa loja de roupa. Eu falo, gente, mas uma roupa e óleos essenciais, nem é a mesma coisa. Agora, se você falar para mim, eu sou super ruim, eu já trabalhei com óleos essenciais da doTERRA, daí a gente vai mudar a conversa. Mas se a pessoa falar para mim que já foi uma péssima vendedora, mas ela vendeu uma roupa, assim, não tem nada a ver, né? Então, o meu começo foi para compartilhar com essas pessoas mesmo, porque foi até com esse intuito que eu entrei mesmo, de levar bem-estar para as pessoas próximas, e é o que eu falei, tomou uma proporção tão grande que eu não esperava. E realmente eu conto, sem nenhuma vergonha, de falar que eu fui surpreendida pela doTERRA. Eu não imaginava que as pessoas, né, usariam dessa maneira, e daí, consequentemente, a parte financeira também, para mim, que eu achava que poderia acontecer, super, sempre acreditei, mas eu acreditava que ela acontecia de uma maneira um pouco mais lenta, talvez. Então, assim, para mim foi uma surpresa em todos os aspectos. E eu falo que hoje, assim, quem me conhece, até é engraçado, as minhas amigas sempre falam para mim, Ju, ou a minha família mesmo, eu te vejo nisso, isso é a sua cara, é o que você sempre... E realmente, eu acho que é por eu amar tanto e fazer isso com tanta paixão, que eu passo isso para as pessoas sentem isso, elas falam, você tinha tudo que você passou até hoje de trabalho, era para chegar nisso que você faz. Eu não tenho certeza, eu tenho nenhuma dúvida na minha vida que eu me encontrei no que eu queria fazer. Eu faço com amor, faço com paixão, eu trabalho nas minhas férias, eu trabalho de madrugada, eu acordo de madrugada para pensar o que eu quero fazer, mas isso é meu, né? Porque eu não preciso acordar de madrugada para trabalhar. Mas é um negócio que eu amo tanto que eu tô aqui ontem, eu fiquei sentada, minha mãe ainda brincou, né? Que eu tô aqui na casa dela. Eu fiquei das 9 da manhã até as 11h30 da noite sentada na cadeira, porque eu queria fazer um negócio lá super legal, né? As coisas que eu invento, e fiquei ali quebrando a cabeça porque eu queria, mas isso me traz amor, me traz paixão. Eu sei que eu tô levando bem-estar para casa das pessoas. E é isso, meu começo foi isso, espalhando esse bem-estar para quem estava ali próximo, e daí, consequentemente, né? A gente sempre fala que na hora que a roda começa a girar, ela nunca mais para, né? E daí hoje eu vendo para pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Então, foi isso. Deixa eu ver. Gente, eu acho que não tem... Alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. E só lembrando vocês, então, de quem tiver interesse em saber mais, né? A aula de amanhã vai ser uma aula mais aprofundada. Vocês chamem a consultora de vocês, tá? Que daí ela vai passar o link da aula de amanhã, que daí vai ser às 19 horas, tá? Gente, então é isso, já que ninguém quer fazer pergunta mais. Obrigada, Ká. Gente, obrigada. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que eu tenha sido clara. Tá bom? Boa noite, então, para todo mundo. E Cacilda, a senhora entra em contato daí com a sua consultora, tá bom? Que daí ela vai falar sobre o brinde, vai combinar a forma de entrega e tudo mais, tá bom? Então tá certo. Tá Tá bom, bom, obrigada. parabéns. Gente, boa noite. Tá, Boa obrigada. noite, Ju. Obrigada. Tchau.